A parte central ali a parte central do... Agora eu tenho o núcleo. O núcleo é a parte central das células eucariontes, onde está organizada. Eu vejo que é uma estrutura aí, uma esfera, né, que tem os poros nucleares. Também isso dá uma aula só para falar dele, mais específico das suas estruturas, né? Então eu tenho a cromatina, que é o nosso material genético quando não está condensado. Porque quando ele se condensa, ele já é o quê? O cromossomo, como tem aí te mostrando, né? Visivelmente você enxerga um X dentro dessa bolotinha aí, tá bom? Que é o núcleo. E o nucleolo é o núcleo do núcleo. É como se fosse uma célula à parte, né? Uma célula dentro da célula. Mas isso a gente pode fazer uma aula só do núcleo, porque tem muita coisa para tu saberes sobre ele. Afinal de contas, o núcleo, ele é o mestre, né, da célula. É ele que comanda e organiza tudo que precisa ser feito e realizado. Ele que dá as ordens, ok? Falando do DNA, já que está no núcleo, eu tenho que saber de que forma essa molécula de DNA, ela, né, se constitui. Então, tu tens aí o fosfato ligado a um açúcar, o carboidrato. Presta atenção que esse açúcar ele tem 5 carbonos, logo ele é chamado de pentose. Como esse açúcar está presente no DNA, a definição desse açúcar ele é chamado de desoxirribose, tá ok? E composta de base nitrogenada. Quais são as bases nitrogenadas que eu vou encontrar no DNA? Então, eu tenho a timina, eu tenho adenina, guanina e citosina, tá bom? Quando eu tenho o fosfato, carboidrato e uma base nitrogenada compondo, né, esses 3 elementos compondo essa estrutura ela é chamada de nucleotídeo, tudo bem? Quando essa base nitrogenada aqui for uma adenina, provavelmente ela vai ser usada lá na mitocôndrias para gerar moléculas de ATP, onde esse fosfato vai ser utilizado. Então, quando esse nucleotídeo perde o fosfato, fica só o carboidrato e a adenina. Agora ele é chamado de nucleosídeo, tá ok? Quando você estuda a respiração celular, o professor fala muito da adenina trifosfato, mas ele também pode ter falado para ti da citosina trifosfato, guanina trifosfato e timina trifosfato. São capítulos aí para quem é do ensino médio, não precisa aprender isso agora, porque não serve, esse conhecimento ele pode ser comentado, mas ele não é tão cobrado como a adenosina trifosfato, né? Mas no ensino superior, nessa questão aí de quem está estudando na área da saúde, a parte de bioquímica, geração de energia, etc., vocês provavelmente devem ter visto ou vão ver, dependendo do semestre que vocês estão, e o professor, ele deve comentar, então vocês vão entender como é que funciona, tá bom? Então aqui eu também preciso saber essa diferença básica entre o DNA e o RNA. Na base nitrogenada do DNA eu tenho a timina, tá? Ela já é trocada pela uracila quando ela vai formar uma fita de RNA. A pentose, o açúcar que eu encontro no DNA é a desoxirribose. Já o açúcar que eu encontro no RNA é a ribose. Quando eu falar de ácidos nucleicos, uma aula à parte, eu vou te mostrar o porquê que mesmo sendo pentose, elas têm uma diferença. Então, aqui agora eu tenho a diferença entre o DNA e o RNA, que são os ácidos nucleicos, estão presentes no núcleo, exceto o RNA, que eu ainda tenho 2 tipos de RNAs que estão presentes no citoplasma, tá? Então, precisa saber esse quadro aí, porque é algo muito básico e fundamental para quem vai trabalhar na parte da genética, quem estuda genética, então eu preciso saber muito bem essas diferenças. Tá ok? Então, eu tenho na base nitrogenada do DNA, eu tenho a timina, que é exclusivo do DNA. Já no RNA, essa timina não está presente, então quem vai estar presente é a uracila. Quando chegar numa aula específica de ácido nucleico, eu vou te dizer o porquê que ocorre essa diferença,
tá bom? O açúcar, ele é composto de 5 carbonos, tanto no DNA quanto no RNA. Só que por causa de uma diferença de uma molécula de oxigênio, então eu tenho a definição do açúcar no DNA de desoxirribose e no RNA de ribose, tá ok? A estrutura do DNA é uma fita dupla, que já no RNA é uma fita simples. O local onde eu encontro o DNA é no núcleo, na mitocôndrias e no cloroplasto, que são DNAs específicos. Que aí, quando eu falar numa aula de citoplasma, eu vou te falar da teoria do surgimento da mitocôndrias e do cloroplasto, tá ok? Já no RNA, ele está presente no núcleo, ele está presente na mitocôndria, no cloroplasto e no citoplasma. E a função do DNA qual é? Contém informações genéticas, os genes, né, que são responsáveis pelas características e hereditariedade de todos os indivíduos. E o RNA, exclusivamente, ele participa da síntese de proteína, tá ok? Como é que esse DNA está dentro da célula? Ele é formado de uma dupla hélice, porém, ele está organizado, envolvido em histonas, que são proteínas. Quando eu tenho esse material genético envolvido nas histonas, ele já não é apenas um DNA. Eu chamo ele de nucleossomos. Então, se você estiver lendo, na hora que você estiver estudando e ver que os nucleossomos encontrados, nucleossomos é o quê? É a fita de DNA enrolada em histonas, que são proteínas, tá? Quando eu tenho vários nucleossomos, eu já tenho esse nucleossomo enrolado, tá? Que ele não está sozinho, também não tenho um pequeno pedaço de DNA. Então, enquanto este nucleossomo estiver descondensada, eu vou estar tendo uma cromatina, que eu não consigo enxergar com microscópio óptico, tá? Isso aí é mais aprofundado, eu só consigo ver em microscópio eletrônico, que geralmente universidades e laboratórios mais específicos para determinada parte de genética, talvez você encontre e consiga ver. Eu só consigo ver no microscópio óptico quando essa cromatina se enrola todinha na hora que a célula vai se dividir. Então, ela forma os cromossomos, tá ok? Então, sendo assim, nesse período de intérfase, que é quando a célula não está ainda em divisão, ela está se preparando para poder se dividir, eu tenho as eucromatinas e as heterocromatinas. E o que são as eucromatinas, né? É a parte que eu vou ter os genes presentes na molécula do DNA e que estão ativos. E elas estão produzindo proteínas e está descondensada, ela não está compactada. Já a heterocromatina, os genes não estão ativos, porque isso significa que a célula vai entrar em divisão celular. Digamos que ela fica pausada ali, ela não fica em atividade, tá bom? Como é que eu tenho aqui o material genético? Em que momento ela se duplica? Em que momento ela forma proteína? Quando ela vai originar uma célula, né? Ela precisa replicar esse material genético. Então, quando a gente vê lá em ácidos nucleicos, replicação de DNA, eu vou te mostrar o processo passo a passo de como isso acontece. Já quando ela está na sua situação para formar proteínas, eu tenho um processo que eu também vou te mostrar numa próxima aula, né? O processo de cada um. Eu vou fazer uma aula só de transcrição, só de síntese proteica e uma aula só de replicação do DNA, porque requer detalhes, passo a passo, que você precisa entender. Aqui eu estou te dizendo que o DNA, ele executa duas funções. Ele replica o seu material genético para as outras células poderem ter a sua cópia numa quantidade igual, né? E quando ela não está se dividindo, ela está produzindo proteína, é o processo de transcrição, que é onde eu vou ter ali os 3 RNAs, né? No processo da síntese proteica, surge o RNA mensageiro, que ele vai conter informação do DNA. Eu vou ter o RNA transportador, em que ele transporta essa sequência de aminoácidos. Lá dentro do ribossomo, eu vou ter o RNA ribossomal, que ele vai ser responsável por ler essa informação do RNA e transformar em proteína, tá ok? Aqui eu tenho toda a proteína, ela é feita de
aminoácido, tá? E tá aqui os aminoácidos, também pode ficar numa aula à parte, em que eu tenho os aminoácidos essenciais, não essenciais, mas eles são feitos, né? Eles são provenientes da sequência do RNA por causa dessa síntese proteica que eu falei ainda há pouco. Então, aqui eu tenho, né, numa outra aula só de aminoácido, eu posso estar falando disso aqui, porque também tem muito detalhe. E esse quadro, ele não é difícil, por mais que, eu nunca consegui fazer esse quadro. Relaxa, eu vou te mostrar que ele é simples e que, claro que de imediato você não vai saber todos, mas conforme você for reproduzindo e estudando esse quadro, você é super capaz de montar um quadro só de cabeça, tá bom? E nós sabemos que esse material genético, os cromossomos, quando nós vamos estudar na área da genética, nós precisamos montar os pares, né, e organizá-los. E eu tenho a foto desses pares de cromossomos, que é chamado de cariótipo. Em que do lado esquerdo, você olha ali para baixo, né, o quadro cariótipo esquerdo, eu tenho 23 pares, onde o último par, né, do lado do 23, eu tenho um X e um Y. Isso me representa que é uma pessoa do sexo masculino. Como eu olho todos os pares e visivelmente eu não enxergo nenhum problema, isso significa que esse homem não apresenta nenhuma anomalia genética, tá ok? E já do lado esquerdo, eu tenho ali no par 20, né, no par 23, desculpa que eu falei anteriormente par 23, mas é o par 22, aí o 23 é o sexual, que é o que define o sexo do indivíduo, se ele vai nascer homem ou se ele vai nascer mulher. Então, do lado esquerdo, eu já tenho um cariótipo representando ali o sexo feminino, porque eu estou olhando 2 cromossomos que são X, porém, quando eu analiso os outros pares de cromossomos, eu analiso que o 21 tem um cromossomo a mais, e isso é uma anomalia genética, né, caracterizada como síndrome de Down. Isso também fica para uma aula chamada de herança, né, genética, aberrações genéticas, né, doenças genéticas. Na verdade, o correto é anomalia genética, ok? E essas anomalias acontecem por quê, Ananda? Porque tem uma divisão celular em que nem sempre acontece tudo muito direitinho. Por algum motivo, acontecem alguns erros e esses cromossomos eles vão a mais ou a menos para a célula gamética, seja o espermatozoide, seja o óvulo, tá ok? Então, aqui o que eu quero te mostrar é que quando a célula se divide, ela se divide para duas funções. A primeira função é quando ela se divide apenas para o crescimento, desenvolvimento, reprodução assexuada e regeneração de um tecido, tá? Isso quer dizer que nessas 4 funções que a mitose realiza, essa divisão, as células vão se dividir e vai manter o número de material genético igual à célula anterior, tá ok? Quais são as fases da mitose? Eu tenho a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. O que eu preciso saber aqui? Eu preciso saber o que acontece em cada uma dessas células nessas fases. Como é que a célula está se comportando, tá bom? Também isso aí é uma aula única, só de divisão celular, só de mitose. E para a formação de gametas, seja masculino ou feminino, exclusivamente acontece a divisão por meiose. É na meiose que vai se formar os gametas, espermatozoide e óvulo. E isso é uma fase muito importante que a célula faz porque ela vai ter o processo de crossing over. Crossing over é também conhecida como permutação gênica ou recombinação gênica. É onde vai ter uma troca, tá vendo ali o cromossomo vermelho tem um pedacinho do cromossomo azul e vice-versa. Isso é importante por causa da variabilidade genética. É por isso que você e seu irmão, mesmo o pai e mesmo a mãe, não são iguais, porque na hora que o gameta se forma, sempre vai haver essa permuta entre os cromossomos homólogos. Então,
o espermatozoide, que é formado e que foi fecundado naquele óvulo e formou um indivíduo, ele não vai ser igual, né, o que foi anteriormente. Então tá aqui, ó, esse processo de crossing over acontece lá na prófase 1, tá? Onde eu tenho 5 fases. Tem que saber? Tem que saber. É importante para que, principalmente quem está na área da saúde e gosta de genética e quer ir para a genética, muitas situações vocês vão se deparar aqui, nessa fase da prófase 1. Então, eu tenho leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e o diacinese. Onde é que ocorre o crossing over? Está aí te mostrando que é no paquíteno. Quando a gente fala de célula, um assunto muito pertinente na mídia, né, no ramo científico, são as células-tronco. Por quê? As células-tronco têm uma visibilidade para terapia, né, para tratamentos de certas doenças que elas apresentam um resultado muito eficiente. Mas eu tenho que entender que essas células-troncos eu posso ter, né, 4 possibilidades. Eu tenho as células-troncos chamadas de pluripotentes, eu tenho as totipotentes, também tenho as multipotentes e as oligopotentes, ok? Então, rapidamente aqui, o que são essas células totipotentes? Né? São células que elas podem gerar qualquer outro tipo. Geralmente elas são vindas da função, da fusão dos gametas, do zigoto. Então, tá perfeita essas células para serem trabalhadas, né, nessas terapias, só que ainda tem uns certos limites aí dentro da ciência, da medicina, para trabalhar com essas, tem umas regrinhas, né, para trabalhar com essas células, porque elas são de origem embrionária. As pluripotentes, que elas também são de origem embrionária, naquela fase dos blastocistos, né, pode originar qualquer tipo de célula do corpo do indivíduo. As multipotentes, elas já são aquelas que já possuem uma leve grau de diferenciação. Então, dependendo, se eu pegar essa célula, no momento que eu tiver já visível os folhetos embrionários, eu tenho ali o ectoderma, eu posso pegar essa célula para originar tecido nervoso ou tecido epitelial, quem sabe, né? A mesoderma eu posso pegar para originar o tecido conjuntivo, muscular, sanguíneo e epitelial. No endoderma, eu tenho tecidos epiteliais. Então, essas células elas poderiam já ficar um pouquinho mais específicas, né? Já dá para ter um certo grau de diferenciação para o que eu desejo. Eu também tenho agora as oligopotentes, que elas possuem uma capacidade mais limitada de diferenciação, ainda são estudadas por cientistas, mas como aí eu coloquei o exemplo do trato intestinal, é onde eu tenho esse tipo de células, tá? E uma pequena observação aí sobre as células-troncos pluripotentes induzidas, as IPS, né? Que devido aos problemas de ética, né, a obtenção de célula-tronco embrionárias, pesquisadores transformam células adultas somáticas em embrionárias, tá bom? Isso aí é questão de induzir em laboratório, porque tem restrições para trabalhar com células troncos embrionárias, então eles meio que induziram, né, a produção dessas células que elas não têm origem verdadeira de embrião. Então, uma das células tronco que nós podemos, né, utilizar do indivíduo adulto seria as células através da medula óssea, né? Então, o transplante de medula óssea, ela é um exemplo na sua aplicação, tá certo? Eu também tenho a do dente de leite, né? Foi demonstrado em estudos aí que a polpa dos dentes de leite são muito boas em fonte dessas células tronco, em que elas podem estar originando aí, pelo menos, algumas células, né, do tecido nervoso, do tecido do coração, dos músculos, do esqueleto e tudo mais. As células troncos do cordão umbilical, né, hoje em dia algumas pessoas, eu já vi reportagens que já sim congelam, a pessoa tem o filho, pega o cordão umbilical, guarda no banco, né, que tem para isso, e se porventura essa criança, né, em algum momento da vida, apresentar alguma doença degenerativa, algum problema de saúde, um câncer, alguma coisa assim, ela tem como se recuperar usando
as células do cordão umbilical que surgiu na gestação dela. Então, a eficiência, né, o sucesso do tratamento acontecer é maior, a questão da rejeição, né? Então, não vai ter tanto problema em ter que procurar um doador para que essa pessoa ela possa conseguir a cura, certo? E aí, olha só, questão de informação, nós temos que sempre estar atentos, né? Que no Brasil existe uma lei que vai regulamentar o uso de célula-tronco embrionária em terapia celular. Então, em questão dos embriões, né, que tem que ficarem congelados por no mínimo 3 anos, porque depois desse tempo eles se tornam inviáveis para a reprodução. É como se fosse a questão da validade mesmo, né? E também da questão de ser mais viável. Eles determinaram por esse tempo aí. Célula-tronco, ele também dá um outro vídeo de aula só sobre ele, porque existem muitos estudos, as pesquisas não param. Então, é bem interessante, tanto para quem está no nível médio como quem está no nível superior, levantar uma aula para aprofundar um pouquinho mais esse assunto para o teu entendimento, certo? A gente pode também fazer essa aula aí. A clonagem terapêutica, né, que ela consiste numa técnica na qual clones de um indivíduo são produzidas para que os embriões sejam retirados da célula-tronco do seu mesmo material genético. Então, se eu, Ananda, tiver com uma doença muito grave, em que já foi feito de tudo, então uma solução seria fazer um clone meu, e quando eu, em forma de clone, estiver sendo gerado, né, em laboratório ou na barriga de alguma mulher em questão de embrião, pegar nesse momento o embrião e usar em mim para que faça o tratamento. Só que esse procedimento no Brasil, ele está proibido, né? Saiu uma lei em 2005, essa 11.105, que proíbe o procedimento, tá ok? A biologia celular do câncer, né? Falando de célula, o câncer, ele entra aí nessa discussão, em que o que é o câncer nada mais é do que essa célula que ela se divide, porém ela perde o controle, ela não tem limite, né? Ela vai se dividindo sem parar, ocasionando na formação do tumor. E esse tumor, dependendo se ele é benigno ou maligno, né, querendo ou não, mesmo que ele seja benigno, em alguns casos ele tem que ser tirado mesmo, né? E quando ele é maligno, é o que nós chamamos de câncer. Então, eu tenho essas mutações que ocorrem, né, que podem ocasionar o câncer, como proto-oncogênese, que no caso genes, né, estimula a proliferação celular. Quando ele sofre essa mutação, que no primeiro caso aí de cima você está vendo que é os agentes cancerígenos. Então, esse câncer, ele, né, tem a questão da mutação do gene que vai ocasionar no câncer. Tem o tipo do proto-oncogênese, que no caso os genes, ele passa por um agente químico ou físico, como tá o exemplo aí do UV, e pode modificar esse gene. E esse gene, ele pode, né, modificado, ele leva ao descontrole da célula, levando ao câncer. Mas eu também tenho genes supressores tumorais, que quando este gene sofre uma mutação, ele só deixa de funcionar e essa célula fica descontrolada, levando ao câncer. Então, o gene, ele é responsável, né, já que ele é material genético, e é o material genético que dá todas as ordens para uma célula funcionar adequadamente. Quando esse material genético sofre uma mutação, seja por um agente físico, como o primeiro caso, seja porque esse gene, por algum motivo, sofre uma mutação e deixa de funcionar, também desregula a célula, originando o câncer. Tá ok? Então, por hoje eu fico aqui com essa aula, tá ok? Eu quero agradecer vocês que estão assistindo, eu espero que esteja ajudando muito. Eu preciso dos teus comentários, da tua sugestão aí embaixo, para que eu possa te ajudar. Esse canal é para todos, não quero fazer apenas para um tipo de público só. Eu quero pegar os assuntos das aulas e que ele possa servir para quem está no ensino médio, para quem está no nível superior,
Claro que, dependendo do que vocês comentarem, da sugestão que vocês trouxerem para mim, eu posso estar direcionando uma parte específica para nível superior, uma parte de alguma aula mais específica a nível médio, enfim. Espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem, né? Deixe seu comentário e até a próxima aula. Tchau!